É um grande prazer, um imenso prazer poder falar com os irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão participando conosco desta aula. E hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho de João. O Evangelho máximo, o Evangelho mais glorioso. Não que os outros não sejam, mas João tem um destaque. João é o livro mais lido no mundo. João é o evangelho, com certeza, mais conhecido. Os seus versículos estão espalhados aos quatro cantos deste imenso globo terrestre de uma forma fantástica. O evangelho de João é o pináculo dos evangelhos. É o suprassumo dos evangelhos. Não que os outros sejam de menor importância, mas João tem uma visão biográfica da pessoa de Jesus. Enquanto Mateus tem o seu foco voltado para os judeus, mostrando que Jesus era a pessoa prometida, o Messias esperado no Velho Testamento pelos pais, pelos profetas, Marcos vai mostrar que Jesus era o servo, com foco para os romanos. Lucas, por sua vez, mostra Jesus como o homem perfeito, o homem inteligente, que era o ápice do conhecimento para os gregos. E o foco principal do seu evangelho são os gregos. Mas João não. João ele tem uma abrangência maior. O seu evangelho ele está endereçado à igreja universal, em todo o mundo. Por isso, o seu evangelho é um evangelho vibrante, é um evangelho especial. Ele começa o seu evangelho mostrando para o seu leitor, para aquele que o lê, que Jesus é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Filho do homem. João, o evangelista, ele tinha uma singularidade com Jesus. Ele tinha uma particularidade, uma intimidade maior com que os outros apóstolos não tinham. Nós sabemos que Jesus estava cercado de uma grande multidão. E dentre essa multidão, ele separou 70, os comissionou com uma missão de cidade em cidade. E assim eles fizeram. E dentro desse grupo de 70, ele chamou ainda no meio dessa multidão o apostolado, os 12 apóstolos. E dentre os 12 apóstolos, haviam três que ele tinha mais amizade, mais companheirismo, que eram Pedro, Tiago e João. E mesmo dentro desse grupo seleto de 3 amizades, Pedro, Tiago e João, havia aquele que Jesus amava. Um amigo mais chegado, lembra? Porque há amigos mais chegados que um irmão. Jesus tinha um. João. João era filho de Zebedeu. Sua mãe, Salomé, era irmã de Maria, segundo a tradição. Não há evidências bíblicas para isso. Os textos mais antigos trazem esta particularidade. E se de fato Salomé era irmã de Maria, logo Jesus era primo de João, assim como também era primo de João o Batista. E João é aquele discípulo que sempre esteve presente na vida e no ministério de Jesus. Em todos os eventos, João estava lá. Quando Jesus foi preso, João estava lá.
Somente João e Pedro acompanhou Jesus, depois de preso, lá na casa do sumo sacerdote. E lá no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro nega Jesus e depois ele vai embora, sai de cena, mas João fica. É o único dos apóstolos que aparece na cena da crucificação. João é mais um dos apóstolos. Ele conjuntamente com Pedro, dos amigos de Jesus, aparece também na ressurreição. Eles são os dois primeiros que chegam lá no túmulo para constatar a veracidade do nascimento, ou melhor, da ressurreição de Jesus. João aparece na vida e no ministério de Jesus de uma forma bem próxima, muito próxima. Daí que esse seu evangelho tem algumas particularidades que somente aquele que estava muito próximo poderia saber. Um exemplo disso é a oração sacerdotal do capítulo 17 do livro Em Apreço. Só sendo muito próximo para saber daquelas palavras que Jesus usou naquela oração, a maior oração de todos os tempos, somente quem estava muito próximo de Jesus para saber daquelas palavras. Mas pode ser que ele tenha dormido, sim, porque Jesus se retirava de uma distância de um tiro de pedra para poder orar e encontrava eles dormindo. Mas nós temos a pessoa bendita do Espírito Santo que inspirou João, e isso tem que ser levado em consideração. João, ele estava em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, e João estava ali em Éfeso, já avançado em dias. O Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escrito, por volta do ano 90 aproximadamente. João já estava espariado, já havia sido condenado para morrer, assim, já havia sido deportado para morrer, e ele estava ali na ilha de Patmos, no mar Egeu, quando ele viu Deus e escreveu o livro do Apocalipse. Já aos 90 anos, já era velho. A Bíblia só vai mencionar 2 apóstolos que estavam velhos: João e Paulo. Paulo se identifica na carta a Filemão como o velho. Nós, estudando a Bíblia, vamos ver que João tinha esta afinidade, esta intimidade com o Mestre. A tradição vai dizer, a tradição eclesiástica dos pais da igreja vai dizer que quando João foi condenado pelo imperador à morte, ele foi lançado num tacho de óleo fervente. Mas ele não se consumia. Ele não morria. Daí que, como ele não morria, ele foi condenado a ir para a ilha de Patmos, a ilha dos condenados. E a tradição oral e também os pais da igreja vão citar que ele morreu de velhice, morreu já avançado em idade. Mas antes de sua morte, ele deixa esta pérola, essa preciosidade que é o seu evangelho, 3 epístolas que também constam no Novo Testamento e o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. João, ele buscou trazer esse evangelho espiritual para contestar uma perigosa heresia que surgiu naquele período pós-Cristo. Quando a igreja estava no seu já nascimento, ali em mais tenra idade, brotando a igreja, que no princípio era chamada de O Caminho,
surgiu um movimento, o gnosticismo, e começou a semear uma heresia. E para combater esta heresia sobre a divindade de Cristo, João vem trazer este evangelho ao conhecimento dos homens. Vem trazer ao lume este evangelho que mostra a humanização de Deus. João deixa claro o seu propósito neste evangelho quando ele escreve no capítulo 20, o verso 31. A Bíblia diz que da seguinte maneira: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, há um duplo propósito nessa consideração preliminar que nós estamos fazendo nesse versículo em especial e em particular. Para que creiais que Jesus é o Cristo de Deus, para que creiam que Jesus Cristo é o Senhor Deus, e para que, uma vez crendo, tenhais vida em seu nome. É um duplo propósito deste evangelho. Também nós vemos aqui que, neste evangelho, João, ele traz o Cristo pré-encarnado. Ele traz, registrado nas Sagradas Escrituras, o Cristo antes que as coisas existissem. E é por isso que ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que profundidade. De repente você pode até falar assim, mas irmão Eliseu, onde está a profundidade disso? Ora, a Bíblia, nós sabemos que o texto original foi escrito em grego koiné. Logo, para fazer essa tradução do grego para o português, existe aí um aportuguesamento das palavras, o logos. Porque essa palavra, na sua etimologia, na sua filologia, na sua origem, ela quer dizer palavra, a palavra. E ficaria estranho para nós se nós disséssemos assim que no começo era a palavra e a palavra era Deus, porque palavra é um substantivo feminino. E como o português é uma língua riquíssima, eu creio que Deus tinha propósito em trazer a Bíblia Sagrada, todos os seus conhecimentos, toda a sua historicidade, toda a sua espiritualidade, justamente para essa nossa língua, a língua portuguesa. Porque quando a gente traz os vernáculos, quando a gente traz dos textos originais do hebraico e do grego para a nossa língua, cai como uma luva, cai como uma ferramenta utilíssima. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós traduzimos a palavra logos por verbo, que é uma palavra masculina, verbo, nós estamos dizendo que Jesus é aquele que age. Porque verbo, na nossa língua, é tudo aquilo que expressa uma ação. Tudo aquilo que comete uma ação, que proporciona, que age. Ora, se Jesus é o verbo, ele é aquele que faz, é aquele que age, é aquele que está em evidente ação. Por isso ele é o verbo, a ação contínua da vontade de Deus. Veja que lindo isso, que maravilhoso. E ele é Deus. No princípio era o verbo, a ação. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. E nele estava a vida,
e a vida dava luz aos homens. O Verbo, aquele que faz a ação. A palavra, a ação. Não é fantástico isso? Eu acho isso maravilhoso. É lindo isso. João, ele quer deixar claro o seu propósito quando ele escreve esse evangelho, mostrando que ele tem interesse que o homem conheça Cristo de uma forma mais profunda. E somente João, aquele que andou com Jesus, aquele que comeu com Jesus, que participou dos momentos mais importantes da obra e do ministério de Jesus, poderia saber. Por três ocasiões, somente os íntimos, Pedro, Tiago e João, vão estar com Jesus em alguns momentos, nos momentos do seu ministério. Ele aparece na casa de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Somente Pedro, Tiago e João é quem participam deste episódio. Outro fato também que nós vamos encontrar Pedro, Tiago e João é no jardim do Getsêmani. Pedro, Tiago e João. Nós vemos Pedro, Tiago e João ainda ali no Jardim das Oliveiras, participando com Jesus. Sabemos que João tinha essa intimidade. Esse quarto evangelho, ele apresenta algumas evidências que são, num sentido mais amplo, mostrando Jesus como o Messias de Israel, o Messias prometido, o Filho encarnado. Não o filho adotado, porque filho adotado somos nós, eu e você, nós somos filhos adotados de Deus. Mas João mostra Jesus como filho verdadeiro, filho legítimo. E ele mostra alguns sinais e evidências que estão neste livro. Jesus, ele contém em si a eternidade. E é nisto que João se atém, nesse primeiro capítulo do seu evangelho. João contém duas divisões principais. Como eu pude observar, os capítulos de 1 a 12 tratam da encarnação e do ministério público de Jesus. E nessa visão pública, João mostra 7 sinais, 7 milagres de Jesus. A partir do 13, João vai considerar os ensinamentos, vai considerar o ministério de discipulado de Jesus. E ali ele começa a fundar a sua igreja. Estes últimos capítulos, que compreendem do capítulo 13 até o 21, mostram o seu último sermão, a sua oração magnífica, a oração mais linda já feita sobre a terra, no capítulo 17, e o estabelecimento de um novo concerto que começou com sua morte, teve o seu auge na sua ressurreição, e a sua totalidade só se dará na eternidade quando a igreja estiver com ele. Algumas características neste evangelho são especiais. Quero enumerar aqui, com a ajuda do pastor Donald Stamps, 8 características. Jesus como Filho de Deus, é óbvio. João mostra Jesus como Filho de Deus. E dá testemunho disso. Capítulo 1, verso 14, ele diz, olha, e nós, e ele coloca-se aqui na primeira pessoa do plural, dizendo nós, porque ele se coloca junto com os apóstolos e aqueles que participaram do ministério de Jesus. Nós vimos a sua glória.
ele conclui, somente João, ele traz a conclusão daquela confissão de Tomé. Lembra que depois de ressuscitado, Tomé não deu crédito no que os apóstolos disseram, no que as mulheres estavam dizendo, de que Jesus havia ressuscitado. João traz a conclusão, que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, e reconhecendo que Jesus de fato havia encarnado, havia ressuscitado. Segundo, o que posso mostrar é que a palavra crer, aqui com a ajuda do pastor Donald Stamps, ela ocorre 98 vezes. É o equivalente a receber a Cristo. E, ao mesmo tempo, esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele, e não apenas uma atitude mental. Não basta só crer. Tem que viver a vida de Cristo. Paulo sabia muito bem disso. Paulo, ele se esvaziou e deixou Cristo abundantemente transbordar na sua vida. O conceito vida eterna é um conceito-chave neste evangelho que nós estamos vendo. Vida eterna, vida eterna. Se referindo à vida eterna aqui, porque é um princípio que a partir do nascimento, o homem ele passa a viver eternamente. O homem, ele é constituído por Deus com essa característica. Deus tem a eternidade em si. Ele não tem começo nem fim. Mas o homem é um ser eterno porque ele teve um começo, a partir do seu nascimento. João mostra esse conceito-chave de vida eterna, se referindo não tanto a uma existência sem fim, mas a uma nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo, o qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado, como o nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele. É isso que João ressalta no seu evangelho. Uma quarta característica especial de João é que nós encontramos pessoas neste evangelho que tiveram suas vidas transformadas nos encontros que tiveram com Jesus. Neste evangelho, 27 desses encontros individuais são assinalados. 27. Ora, o mais longo discurso de Jesus com uma mulher está no capítulo 4. No capítulo 3, o Senhor Jesus ele está fazendo um sermão para um único indivíduo. O maior sermão de Jesus está contido para uma única pessoa, que é Nicodemos, no capítulo 3. E nós vamos encontrar neste Evangelho de João essa singularidade, essa particularidade. O ministério do Espírito Santo, pelo qual ele capacita o crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após a sua morte e ressurreição. O ministério de Jesus, ele dá continuidade quando eu e você assumimos essa condição de sermos servos de Deus e, principalmente, testemunhas de Jesus. Jesus, nessa sexta característica especial, ele é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E a palavra de Deus é a palavra da verdade. Pergunta que Pilatos fez ao Senhor Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos estava diante da verdade e não reconheceu a verdade. João mostra que Jesus é a verdade encarnada, é a verdade que assumiu a forma humana. Jesus era aquele que libertava através dos seus atos gloriosos, que purificava, e que Jesus
João mostra isso, é uma antítese da natureza e da atividade de Satanás. Enquanto ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. João mostra isso. E sétima característica especial. A importância do número 7 neste evangelho é notável. 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações. 7 declarações que Jesus disse assim, eu sou. E dão testemunho, né, da proeminência do número 7, tanto neste livro, neste evangelho de João, quanto também no livro do Apocalipse. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição de Cristo. E, por fim, oitavo e última característica, o emprego de algumas palavras de destaque, como luz, palavra, carne, amor, testemunho, mundo. Algumas palavras que João usa de forma contundente para expressar a bondade e a veracidade de Jesus para com as pessoas. Numa das nossas aulas anteriores, eu disse que Jesus, ele como Deus, ele tinha e tem poder sobre a natureza e exerceu esse seu poder de uma forma gloriosa para mostrar aos homens que ele, de fato, veio cumprir na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, como disse o apóstolo Paulo, o seu ministério. Nascido de mulher, sob a lei, para mostrar aos homens que ele era a verdade, que ele é a palavra, a ação de Deus entre os homens para salvar os homens dos seus pecados. Muito bem. Nós vamos, no decorrer das nossas aulas, estar expondo alguns capítulos, se não todos, de forma de como acontece dentro do livro de João, do seu evangelho. E quero dividir esse livro também em 2 aulas, porque existe muito conteúdo neste livro e numa única aula fica difícil de estar expressando todo o conteúdo deste livro maravilhoso, da riqueza que esse livro tem. Nós vamos nos ater, não de forma sistemática, mas de uma forma global, de uma forma mais abrangente, este livro de maneira que os irmãos que nos ouvem possam assimilar este conhecimento de uma visão panorâmica do Evangelho de João. Mesmo porque precisaríamos de muito mais tempo, de muito mais hora-aula, para minuciosamente falarmos sobre este livro riquíssimo. Este livro, e João tem essa proeminência em mostrar a perfeição, o número 7, nós vamos encontrar Jesus se reportando várias vezes de que eu sou, eu sou, eu sou. Por que João ele mostra essa particularidade de Jesus, eu sou? Porque ele se identifica com o eu sou do Velho Testamento, com o próprio Deus. Havia disseminado no começo da igreja esta heresia de que Jesus não era Deus. Daí ele se identificar como Deus. Lembremos que quando a igreja começou, ela começou nas sinagogas. Ela começou evangelizando primeiramente os de Jerusalém, os judeus. Depois o evangelho foi sendo disseminado para Samaria, para a Judéia e, por fim, até os confins da terra. Logo, a grande massa de cristãos no começo da igreja eram judeus.
O apóstolo Paulo achava que aquilo era uma dissidência, achava que aquilo era uma heresia. E como ele era uma pessoa zelosa da lei, um fariseu zeloso da lei, ele não se acomodou com aquilo. Ele achou que, matando os dissidentes, ele estaria promovendo e fazendo uma grande obra para Deus. Por isso ele começou a manietar, prender, matar os cristãos, porque ele julgava estar fazendo um grande trabalho para Deus. Havia a heresia do gnosticismo, que negavam a deidade, a divindade de Jesus. Diziam que Jesus não era Deus, era só um espírito. E João, ele mostra no seu evangelho que, de fato, Jesus é Deus. Era o próprio Deus. E quando ele se identifica como eu sou, ele se identifica como o eu sou do Velho Testamento, o Jeová, Yahvé, Yahvé. No hebraico, não existe vogais. No aportuguesamento, para a língua portuguesa, lembra do aportuguesamento? Como a língua portuguesa ela é uma língua proveniente do latim, na sua transposição de língua hebraica para a língua portuguesa, o I assume o lugar do J na nossa língua. Então, é o Jeová, o Javé, Iavé. É a mesma coisa. Mas sabendo disso, que o Yahvé, o antigo tetragrama, o nome de Deus, o Eu Sou, ele identifica o Deus Pai, e Jesus se identifica com o Deus Pai. Aquilo para os fariseus era uma blasfêmia, quando ele diz, olha, o meu pai trabalha e eu trabalho também, convém fazer as coisas de meu pai. Enfim, João traz essas narrativas e mostra que Jesus se identifica também como eu sou. Eu sou. Só ele, só Deus é. Eu achei interessante uma exposição que eu vi há algum tempo do pastor Hernandes Dias Lopes, ele citando um teólogo católico, um padre que ele considera o maior teólogo de toda a língua portuguesa, porque esse padre ele trouxe inspiração para muitos outros teólogos. E ele disse que nessa sua... o padre chama-se Antônio Vieira. E ele diz que só Deus é, porque o homem, ele já foi e será. Não pode ser. Porque o que nós somos hoje porque um dia nós fomos constituídos do pó. Do pó nós nascemos. E para o pó retornaremos. Então hoje nós não podemos ser o eu sou, porque nós um dia fomos pó. E futuramente seremos pó de novo. Mas Deus não. Deus é eterno. Deus sempre é. Ele é um constante agora. O homem, não. Interessante, né? Por isso essa identificação de Jesus com a pessoa bendita do Pai. Eu sou. Ele mesmo ensinava, olha, quem vê a mim, vê o Pai. E isso para os fariseus era algo terribilíssimo. Mais uma vez é João mostrando que Jesus Cristo era o Verbo encarnado, a deidade manifestada, ou melhor, a divindade. Não me deixe expressar deidade, porque isso é um outro princípio, né? É um outro princípio teológico em que não convém falar. É
ratificando e reiterando que Jesus é a divindade encarnada. Muito bem. Nós vamos continuar com a nossa aula, dando mais um mergulho no Evangelho de João. E não perca a próxima aula, tá bom? A gente vai estar voltando a falar sobre João. Como já disse nas nossas aulas, se torna um pouco cansativo, mesmo porque o Meet ele tem um horário programado, e antes que ele me mande parar, eu paro antes que ele ordene. Que Deus abençoe os irmãos. A gente volta numa próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe grandemente os irmãos. Forte abraço. Deus abençoe.